Evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos, capítulo 5, nós leremos duas partes, 21 a 24, e depois saltaremos para o 35 ao 42. Marcos 21 ao 24, e depois 35 ao 42. Mesmo assentados como estamos, nós queremos fazer essa leitura de modo alternado, onde eu estarei lendo os ímpares e os irmãos responderão com os pares. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Desculpa, o 22 é com vocês. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. O 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Foi diante de anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse privilégio que temos de estar aqui na tua casa para trazer a tua palavra. Fala agora aos nossos corações. Usa-nos, ó Pai, como servo do Senhor, para transmiti-la de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, não temas, crê somente. Alguma vez na sua vida você já passou por alguma dificuldade, por uma situação de extrema dor, de grande temor, de angústia? Alguma vez você já teve que enfrentar um desafio no qual você percebe que não pode e não tem capacidade para vencê-lo? Ou que você jamais imaginaria, como na situação de Jairo, que você pudesse passar por aquilo, mesmo crendo, sabendo quem era Cristo, quem era Jesus, que Deus pode todas as coisas? Será que nós poderíamos suportar tamanha aflição, tamanha angústia, como aquele Senhor estava passando? Imagina-se no lugar de Jairo. Será que somos capazes de dimensionar o que ele estava sentindo? Será que o sofrimento dos outros é perceptível ou o nosso é maior do que qualquer um? Geralmente, o nosso problema é maior do que todos, porque nós o percebemos e sentimos, e perceber e ver o do outro é difícil, né? A vida é assim, a vida é cheia de percalços, altos e baixos. É impossível que passemos por essa vida sem que tenhamos dores e profundas tristezas, mas também muitas e muitas alegrias. Mesmo o cristão não está isento dos sofrimentos. O cristão não está isento das coisas do mundo, da doença, da perda, da morte, do acidente. E como lidar com tudo isso sem que a nossa fé se ache abalada, sem que a nossa fé se acabe e sem que venhamos a desvanecer pelo caminho? O que fazer?
esse texto que lemos, ele nos dá algumas dicas tremendas e importantes sobre a fé e sobre a esperança. Por que crer que as coisas vão mudar? Por que acreditar que vai dar tudo certo? Por que crer que o casamento vai melhorar? Por que crer que não vai mais acontecer nada de pior comigo? Por que crer que o emprego novo vai aparecer? Por que crer que eu não vou adoecer? E mesmo que adoeça, eu serei curado? Por que crer que os meus sonhos vão se realizar? Por que crer? Jesus manda que creiamos. Ele diz o seguinte: não temas, crê somente. Mas como crer? Já não tenho mais forças para tal. Como acreditar? Não tenho capacitação. Querido irmão, visitante, se você já fez algumas dessas perguntas para si mesmo, e fica questionando o que fazer, acerca da sua fé, hoje nós mostraremos alguns motivos para crer. E por que crer? O primeiro, porque Jesus está presente em todas as circunstâncias das nossas vidas. Jesus está presente em todo o momento. Versículo 24, a primeira parte, Jesus foi com ele. Jesus vai com você, Jesus vai conosco. Esse verso 24, ele nos mostra qual a base de toda a esperança e fé que temos em Cristo. Ele nos mostra a nossa fé, ele nos mostra aquilo que precisamos ver, que é acreditar em Cristo. Ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa, ele sempre está conosco todos os dias da nossa vida. Cristo não te abandona nenhum milésimo de segundo sequer. Ele não te deixa, ele não te larga, ele vai com você. A Bíblia declara que no momento mais duro da vida de Jairo, Jesus foi com ele. Jesus escutou, Jesus percebeu o que estava acontecendo e Jesus vai com ele. Cristo está presente no meio das nossas dificuldades. E às vezes a dificuldade é tão grande que muitos, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo um pouquinho de fé, parece acreditar que Jesus não está próximo. Parece acreditar que Deus está muito longe. Então, Deus está conosco, seja qual tamanho, seja qual forem elas as nossas dificuldades. Lembrem-se, o Salmo 23, por exemplo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando nós falamos que nada nos faltará, isso não implica que não passaremos por dificuldades. Isso não está dizendo que vai ter tudo em abundância e não vai ter dificuldade. Passaremos pelo vale da sombra da morte, mas com segurança, porque Cristo vai conosco. Jesus esteve presente com os discípulos na hora da tempestade. Jesus estava com eles. E alguém fala, mas Jesus estava dormindo, descansando. Ele estava dormindo, mas estava no barco. É tanto que quando foi acordado, ele levantou, mandou o vento parar, acalmou o mar e chama a atenção dos discípulos. Por que vocês têm tanto medo? Por que tanta falta de fé? Meus irmãos, as dificuldades, quando batem e batem forte, nós muitas vezes nos abalamos, muitas vezes nós desvanecemos, muitas vezes nós nos entregamos porque não sabemos o que fazer. Mas se não sabemos o que fazer, procuremos a Cristo. Ele faz por nós, ele vai conosco. Ele visitou também os na hora do desânimo, quando pensaram em desistir, lá em João 21, 4. Jesus estava com eles, Jesus chega e fala, tenho fome, vocês têm de comer? Não temos. Também não o reconheceram. Falou, então lança a rede aí, pesca alguma coisa para a gente comer. Eles estavam desanimados, estavam querendo desistir. Na hora da dor, na hora da saudade, na hora do luto, pela perda de um ente querido, por um fracasso que muitas vezes nós passamos por eles, mas Jesus está lá, Jesus está conosco, Jesus vai conosco, ele não nos deixa. Ele sabia da vida de Jairo, ele sabia da filha de Jairo. Jairo chega até ele e pede, clama a ele, Senhor, preciso de socorro, preciso de ajuda. Minha filhinha está doente, está à beira da morte.
Ele sabia da gravidade da doença. E Jesus vai com ele. Jesus é o divino companheiro que anda ao nosso lado, aquecendo nossos corações. Jesus é aquele que não nos deixa em momento nenhum. Jesus nos acompanha o tempo todo. Muitos que enfrentam dificuldade, enfrentam batalha, e na primeira batalha, quando o negócio aperta, a primeira coisa que dizem: Deus não gosta de mim. Jesus não sabe quem sou. Sabe. Jesus sabe do meu coração, sabe do que passa na minha mente, sabe meus pensamentos, sabe meus passos, sabe quando eu deito, quando eu levanto. Ele sabe de tudo. Jesus é o divino companheiro que anda o tempo todo conosco e nos aquece os corações, não nos deixa só em momento nenhum. Só que, muitas vezes, aparece algo que precisa ser feito também. E aí, é hora de Jesus falar: espera um pouquinho. Talvez você não escute Jesus falando, mas você vai ter que esperar. Esperar um pouco, esperar mais um pouco. Nós saltamos um trecho aí, nós deixamos de ler, que fala da mulher com hemorragia. Meus irmãos, nós ficamos pensando, o que essa mulher foi fazer ali naquela hora? Jairo estava ali, Jesus indo com ele, e de repente Jesus para e diz: alguém me tocou nas vestes. Os discípulos olham para ele e falam assim: mas também, né? Olha a multidão, olha o tanto de gente, alguém te tocou com certeza. Ele falou assim: não. Alguém me tocou com fé, alguém me tocou querendo cura, alguém me tocou querendo companhia, alguém me tocou porque precisa de mim. Lógico que Jesus sabia quem era. E ele começa ali naquele alvoroço, os discípulos tentando conversar, convencê-lo, e ele começa a olhar, e a mulher, não tendo como te esconder: foi eu, Senhor, eu toquei, e eu fui curada, eu estou sã, não tenho mais hemorragia, não tenho mais doença. E Jesus olha para ela e fala assim: a sua fé te salvou. Você teve fé, você tocou nas minhas vestes. Amados, nós precisamos deixar o temor de lado e crer no poder do Senhor, porque Ele está conosco sempre. O problema é que muitas vezes não acreditamos no poder de Deus, não acreditamos no poder de Cristo, não acreditamos que Ele faz. E aí nós queremos tomar a direção e fazer por nossa conta. Aí desanda, aí não dá certo. Aí você não adianta procurar médico, procurar ajuda, procurar emprego, procurar o que for, você não vai achar, se não for em Cristo. Precisamos deixar o temor de lado e crer no poder de Deus. Ele está conosco sempre, até quando? Até a consumação dos séculos, até Ele voltar. E depois que Ele voltar também estará conosco, porque aí nós estaremos constantemente na presença dEle, o glorificando para sempre. Por que crer? Por que acreditar que esse Cristo faz isso tudo? Por que crer? Porque Jesus está presente sempre em todas as circunstâncias das nossas vidas. Por que crer? Outra coisa, porque Jesus tem poder de transformar situações. Jesus tem poder para mudar as circunstâncias. O versículo 35 e 39 diz o seguinte: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Em outras palavras, você está perturbando. Dá um tempo, vamos para casa, sua filha morreu. O que fazer agora? O que tem a fazer é enterrá-la. E o versículo 39, ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Muitas vezes, o que nos leva a temer não é apenas a situação, não é apenas o acontecido em si, mas o alvoroço que se monta em torno da situação. Já percebeu quando acontece um acidente desse tamanho?
em alguma via, em algum lugar. De repente, para mais um, para o outro e para a gente, e os curiosos querem ver, querem saber, e às vezes se dão mal. Curiosidade, né? Lá na minha rua, não há muito tempo atrás, aconteceu algum acidente pequeno, mas parece que alguém estava tentando fugir de moto, caiu, não deu certo, e chegou a polícia e cercou. Os curiosos começaram a chegar e tome gás de pimenta. E os curiosos que estavam em casa chegaram da janela, tome gás de pimenta. Aí eu tossindo embaixo, os meninos tossindo em cima, e foi um alvoroço. Por quê? Curiosidade, porque muitas vezes as pessoas fazem um alvoroço em torno da situação. No caso de Jairo, ele sabia da gravidade da doença da filha, mas aos olhos dos amigos que vieram ao seu encontro, já estava tudo acabado, a menina havia morrido. Olha, para Jairo tinha jeito, ele confiava em Cristo. Para os amigos dele, para os seus servos, tinha acabado. Não incomoda mais ao mestre, porque acabou. A sua filha morreu. A ótica de Deus é sempre diferente da nossa. Glória a Deus por isso. Porque nós vemos de um jeito, mas Deus enxerga de outro. Nós vemos incapacidade, Deus vê capacidade. Nós vemos doença, Deus vê cura. Nós vemos dificuldades, Deus vê facilidade. O Senhor nos diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Podemos colocar isso aqui na vida de Jairo. Para dar o fim que você deseja, Jairo. Qual é o fim que Jairo desejava? O que ele queria ali? Ele queria a cura da filha. O que você quer para a sua vida? O que nós queremos para a nossa família? O que eu quero para a minha igreja? O que eu quero para a sociedade onde eu vivo, para o Riacho Fundo? Todos nós já chegamos a situações extremas. Saúde, emoções, finanças, família, trabalho, acidentes. E tem horas, meus irmãos, que parece que nós chegamos ao fundo do poço. E quando chega ao fundo do poço, ainda descemos mais um pouco. Porque às vezes parece que tem lama e o fundo não chega nunca. Porque nós só caímos, só afundamos e não tem jeito. Isso é o que parece aos nossos olhos. Moisés viveu essa experiência junto ao Mar Vermelho. Ele sai com o povo que estava lá no Egito sendo escravizado, levando-os pelo deserto rumo ao mar. E com certeza ele já estava questionando: para onde nós vamos? Moisés, esse caminho aqui vai dar no mar. Esse caminho vai dar nas águas. Não tem saída. E o exército está vindo atrás, Moisés. E agora? Moisés, o que fazer? E Moisés parece que olhava para ele e falou assim: crê somente. Então, somente crê. Acreditem, porque foi Deus que mandou. Deus que nos tirou de lá. E é aí que Jesus novamente nos fala: não temas, crê somente. E ainda nos dá a maior segurança, garantindo em sua palavra que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo: eu é que faço. Eu é que sei o melhor. Eu é que sei o caminho, eu é que sei para onde vocês devem ir. Não são vocês, não somos nós que tomamos a direção, não sou eu que dou a direção e mostro o caminho, é Cristo. Moisés chega ali no limite, chega no Mar Vermelho, não tendo o que fazer, ele tenta acalmar a multidão, mas com o exército chegando, a coisa não fica fácil. Nós temeríamos. Talvez alguns quisessem atravessar a nado. Não seria possível, eu creio que não. Mas Moisés fala: não temas, acreditem. Deus mandou, Deus guiou a gente para aqui. E Deus não nos trouxe aqui para morrer. Deus nos trouxe para a liberdade, para nos dar vida. Porque crê. Jesus tem poder de transformar situações, e Ele muda as situações. E porque crê? Mais uma, porque Jesus sempre tem o melhor para as nossas vidas. E aí nós questionamos como? O que é o melhor para a minha vida?
isso é o melhor, imagine o pior. De repente você pensa, não, ninguém questiona assim. Questiona, irmãos. Tem muita gente que vive para questionar, para reclamar, para choramingar, para falar, para não fazer e criticar quem faz. Tem pessoas que só vivem para isso. Jesus tem sempre o melhor para nossas vidas. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Criança gosta de correr, gosta de pular, gosta de andar, gosta de falar. E alguns falam muito, alguns correm muito, pulam muito. Imagina uma criança de 12 anos. Eu penso que ela acordou com fome. Né? Porque não sei quanto tempo ela estava morta. Porque quando nós acordamos, no meu caso estou falando por mim, quando eu acordo de manhã, eu acordo com fome. Eu posso dormir 8 horas, 6 horas, 4 horas, 2 horas, eu acordo com fome. Graças a Deus, né? E imagina aquela menina que estava ali, né? Digamos que num sono mais profundo que pode existir, que é a morte, e ela acorda e começa a andar pela casa, começa a correr, a andar. Eu penso que ela não só andava, mas ela corria, brincava com um e com o outro, e todos ficaram sobremaneira admirados. Todos ficaram, na verdade, assustados, porque ela estava morta, aos nossos olhos, aos olhos dos homens, porque para Deus ela estava dormindo. Foi o que Cristo falou, ela não está morta, ela dorme. Lá como em Caná da Galiléia, Jesus novamente deixou o melhor do vinho para o fim da festa. É preciso ter bem claro em nossa mente que a manhã gloriosa da ressurreição de Cristo só veio depois de dias sombrios de sofrimento e de frieza no Calvário. Jesus ressuscitou, mas entre a morte e a ressurreição foi dias de sofrimento. Inclusive e principalmente para Cristo, porque foi Ele que sofreu todas as coisas, todas as dores e carregou sobre si todo o pecado. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele nos diz que o deserto e o sofrimento não são um acidente de percurso na vida do crente. Antes, são uma agenda de Deus para moldar o nosso caráter. O que acontece na nossa vida não é acidente de percurso, não é porque Deus descuidou, não é porque Cristo esqueceu de você. Ele é Deus zeloso, Ele guia cada passo que nós damos, Ele nos dirige cada minuto, cada segundo e cada milésimo de segundo. O problema, a dificuldade que enfrentamos, os acidentes, não são erro, não são acidentes de percurso. Deus não deixa isso acontecer. Né? E eu sou mais pastor, mas já aconteceu comigo, já passei por acidente, por dificuldade, por doença. Tá, mas Deus estava com você e está. Porque se não estiver, nós perecemos. Se Cristo não estiver conosco, nós paramos, nós não seguimos. Depois da tempestade vem a bonança, depois da luta a vitória, depois da canseira vem o prêmio e o descanso. Depois da cruz, Jesus recebeu a coroa. A palavra nos diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Não significa que você vai passar 8 horas dormindo, vai amanhecer tudo bom demais. Né? Isso aqui, essa noite pode ter uma duração maior. Essa noite pode ter um tempo bem longo, mas vai amanhecer. E o sol vai clarear. E os dias serão diferentes. Eu creio que eu já falei aqui sobre a tia Arminda, que nós oramos por ela, e Deus a recolheu. Ela foi, mas ela teve o privilégio de orar a vida inteira pelos pastores que ela conhece, pelos filhos, e um deles vivia caindo bêbado para a rua fora e dentro de casa. E ela pôde vê-lo sendo batizado, aceitando a Cristo e firme com Cristo, porque Cristo foi com ele. E Cristo a tomou. Então, entregue, né, a sua vida a Cristo, porque nós mesmo
passando por dificuldades, Ele está conosco. Então, depois de todo temor, de toda dor, de toda a tribulação que Jairo e sua família passaram, Jesus agiu e deu-lhes o melhor para as suas vidas. Alguns ainda questionam, por que Deus, por que Cristo, de lá mesmo estendeu a mão e falou, vai, sua filha está curada. Ele poderia fazer, mas ele não fez. Ele quis ir com Jairo. Ele quis estar lá com Jairo. Ele realizou ali o inimaginável, trouxe à vida novamente a menina, outrora morta, e agora está viva, saltitante, andando, correndo e brincando novamente, e com seus familiares. E caminhando para a conclusão, queridos irmãos, meu amado, que você arranque do seu coração todo temor, toda falta de fé, toda desconfiança e todo medo que tem. O Mestre está aqui, Jesus está aqui, Ele te chama para que você também veja a sua glória. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus, entregue seus medos, sua família, seus problemas, entregue-se por completo. Porque muitas pessoas pensam, eu vou me entregar a Cristo, mas essa questão aqui deixa de lado. Ou vou me entregar a Cristo, mas esse probleminha não. Não existe isso. É entregar por completo. É se jogar aos pés de Cristo. Entregue-se por completo a Ele e creia na sua ação. Ele agiu com Jairo. Ele agiu, ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele curou muitas outras pessoas. Você lê, continuar lendo aí, ou para frente, ou antes um pouquinho desse capítulo, você vai ver muitas curas, muitos milagres que Jesus fez. Entregue sua vida a Ele, entregue sua família, os problemas. O Cristo que ressurgiu dentre os mortos que está no nosso meio, dizendo também a você, não temas, crê somente. Não existe problema maior do que o nosso Cristo. Não existe dificuldade maior do que o nosso Deus. Não existe barreira que nós não podemos passar se Cristo nos guiar. E Ele está conosco. Então, meus irmãos, meus queridos, em Cristo, a quem seja toda a glória, toda a honra e todo louvor por toda a eternidade. Creia nesse Cristo. Entregue-se a esse Cristo. Deixe Ele fazer. Acredite, como Jairo acreditou. Jairo, quando recebeu o recado dos da sua casa, ele não balanceou. Ele simplesmente acreditou. Jesus falou com ele, não, ela não está morta. Ela está dormindo. Louvado seja o nome de Deus por isso. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco, que nós possamos estar firmes na presença de Cristo e saber que Ele faz e que Ele vai conosco. Ele vai com você, Ele vai com a igreja. Vamos orar? Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais uma semana que se inicia. E muito obrigado, Pai, por esse momento, por esse privilégio que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, na Tua presença, testemunhando, Pai, e pregando a Tua palavra, entoando cânticos a Ti, ó Pai, e elevando ao Senhor nossas orações. Muito obrigado porque o Senhor as ouve através do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor guia os nossos passos. Muito obrigado porque o Senhor deu seu Filho Jesus para morrer por nós e Ele vai conosco onde quer que estejamos, ó Pai. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.